Uma descoberta da ciência que mudou o tabuleiro político e econômico do planeta. Uma tecnologia baseada em partículas atômicas, resultado de muitas pesquisas. A energia nuclear. Foi na Segunda Guerra Mundial que o mundo conheceu a potência da nova energia. Os Estados Unidos, numa reação a um ataque feito pelos japoneses a uma base no Havaí, usaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. As duas cidades foram destruídas, não só pela explosão, mas também pela radiação emitida. Foi uma tal escala de destruição que entra aí, muito mais do que nas armas comuns, um fator moral. É moral você utilizar esse tipo de armas que podem levar à extinção da espécie humana? Nós estamos tratando aí de uma outra, não é extinção de indivíduos, mesmo que em grandes grupos. É a possibilidade de extinção da espécie humana. Isso gera novos dilemas étnicos e morais de uma escala que não existia antes. Para Ângelo, a nova arma virou o sonho de consumo das grandes potências econômicas durante a Guerra Fria. Divisão ideológica entre capitalismo e socialismo que, além de dividir o mundo entre aliados dos Estados Unidos e da então União Soviética, quase resultou no maior medo da humanidade durante muito tempo, o Holocausto Nuclear. A crise dos mísseis em Cuba foi um episódio em que a Rússia tentou colocar na esfera de influência dos Estados Unidos, né, que é a América Latina, um país amigo da União Soviética, né, que seria Cuba. E aí ela faria em Cuba mais ou menos o que os Estados Unidos faziam na Turquia. A Turquia é bem ao lado da União Soviética, né, e os Estados Unidos estavam colocando um arsenal atômico lá, uma coisa que a União Soviética não aceitava. Então eles tentaram retribuir fazendo com que fossem colocados mísseis em Cuba. Cuba é literalmente ao lado dos Estados Unidos. E isso o presidente norte-americano não podia aceitar, por isso que chegaram a tal confrontação. E foi um susto tão grande que logo depois americanos e russos trataram de criar novos canais de comunicação, o famoso telefone vermelho, etc. E nunca se chegou a uma tensão tão grande. Com o tempo, outros países passaram a dominar a tecnologia nuclear e não pensam duas vezes na hora de demonstrar que podem usar o recurso numa guerra. A Coreia do Norte, por exemplo, nação mais fechada do mundo, teria material para até 9 armas atômicas. Alguns autores, com uma visão retrospectiva hoje, acham que o período da Guerra Fria de repente foi mais seguro e talvez exatamente por causa das armas atômicas, que impediam uma guerra entre os dois, que significaria a destruição dos dois, do que atualmente, em que, por exemplo, armas atômicas, maletas, existem maletas com bombas atômicas que estão perdidas, né? A Rússia tem 2 maletas que ninguém sabe onde foi parar. E isso, atualmente, hoje em dia, existem muitos grupos, né? E não se sabe se podem utilizar ou não. Então, existe esse pensamento irônico de que, com visão retrospectiva, talvez o período da Guerra Fria, isso para alguns autores, tenha sido relativamente seguro exatamente por causa do terror nuclear.